E aí surge a pergunta entre os ulama. O que é que Allah Jalla wa Ala criou primeiro entre o Arshi e a caneta? Alguns ulama disseram que o Arsh foi criado antes da caneta. E alguns ulama disseram que a caneta foi criado antes do Arshi. Mas agora qual é o haqq? Ou qual é o mais haqq nessa resposta? Os que disseram que foi a caneta, disseram que o hadith para eles é mais sarih, é mais lúcido, é mais claro, porque o hadith diz أول ما خلق الله القلم. Para eles traduziram o seguinte: a primeira coisa que Allah criou foi a caneta. فقال له اكتب, disse a caneta, escreve lá no quadro do Lawh Mahfuz tudo que vai, quer dizer, Allah mandou a caneta escrever. A caneta disse: وما أكتب, o que vou escrever, ó Allah, ó Senhor dos mundos. Allah disse: escreve o que vai acontecer até a eternidade. Então a caneta escreveu: اكتب ما هو كائن إلى الأبد. A caneta escreveu. A caneta ficou seca, isto é, terminou de escrever tudo o que Allah Jalla wa Ala queira ou quis que acontecesse em todos os lugares do universo. Seja na terra, seja nos céus. Como Allah Jalla wa Ala diz no Corão, no Suratul Hajj, versículo 70, Allah Jalla wa Ala diz: Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ardi. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika ala Allah yasir. Acaso tu não sabes que Allah sabe o que acontece nos céus e na terra, no céu e na terra, em todos os lugares? Inna dhalika fi kitab. Isto tudo está escrito num livro. Essa informação toda está registrada num livro. Inna dhalika ala Allah yasir. E isto para Allah é fácil. É fácil. Então, esses ulama, olhando nesta vertente, concluíram que a caneta foi a primeira coisa que Allah Jalla wa Ala criou no nosso mundo, olhando para o nosso mundo. Então, para os outros, disseram que o que Allah Jalla wa Ala primeiro criou antes da caneta é o Arsh. É o Arsh, consoante um hadith também sahih, onde Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام وكان عرشه على الماء. Allah escreveu o destino das criaturas antes de criar céus e terra há 50.000 anos atrás. E nessa altura o Arsh de Allah existia e estava em cima da água. Quer dizer, Allah escreveu tudo o que vai acontecer há 50.000 anos atrás. Esses cálculos desses 50.000 anos é o resultado que Allah está a dar, porque Allah não precisa de mudanças de temperatura para sabermos qual é a medida, qual é o dia, a duração do dia, a mudança do tempo. Allah Jalla wa Ala, o professor Lama disse, Allah escreveu o destino das criaturas há 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. E nessa altura, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. O Arsh de Allah, eles consideraram como o hal. O Arsh de Allah nessa altura existia e estava em cima da água. Quer dizer, a coisa mais grande que Allah criou é o Arsh. O Arsh, a sua dimensão, ultrapassa céus e terra. Só a cadeira de Allah, o Kursi, ultrapassa céus e terra, como Allah diz no Corão: وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A cadeira de Deus ultrapassa céus e terra. É a cadeira mesmo de verdade, né? Não como os outros pensam que é conhecimento, que é poder, acabam caindo no ta'wil dos Ash'ari. Não é assim. Estamos a falar cadeira mesmo. E quando falamos do Arsh, estamos a falar de uma cama de 4 pernas. É o sentido genérico e etimológico da língua árabe e deve ser entendido assim diante da Sunnah. Então, olhando neste riwaya, aqueles outros ulamás primeiro disseram: não, porque aquele hadith está mais claro, está mais elucidativo,
né? E dentre os ulamas que defenderam isso, Ibn Wahab, no seu Kitab al-Qadr, ele achou que a caneta foi primeiro, né? O Ibn Jarir al-Tabari, no seu tafsir, inclinou-se a isso. E dentre os ulamas contemporâneos, o Sheikh Nasruddin Albani, rahimahullah, no Silsilat al-Sahiha, eles concluíram que a caneta foi primeira, antes do Arsh. Mas os outros ulama, como o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, e os seguidores desta linhagem, quer dizer, todos são seguidores, mas estamos a dizer, por exemplo, o Sheikh Ibn Baz, o Ibn Uthaymin, o Mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, o Sheikh Saleh ibn Fawzan, o Ibn Kathir, no seu Kitab al-Bidaya wa al-Nihaya, o Ibn Hajar mesmo, Ibn Hajar no Fath al-Bari, o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no seu Nuniyya. Quer dizer, vários ulamás, quer dizer, de cada lado existem muitos vários, né? De cada lado existem muitos vários. Quer dizer, existe uma linhagem, uma lista enorme daqueles que disseram a caneta, né? Abu Daud Antoyalas, ele defendeu a caneta. Como eu disse, Abu Daud Antoyalas, o Albani, o Ibn Wahab, o Ibn Jarir Tabari e muitos outros defenderam a caneta. Dentre os ulamás atuais, há meus outros, né? Abdulaziz Rajih e muitos outros. Esses defenderam a caneta. Os outros defenderam o Arsh, né? E Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah explicou os dois lados no Majmu' al-Fatawa e em vários suas obras, como por exemplo no Dar al-Ta'arud, né? Shaykh al-Islam explica isso de forma grandiosa. Aliás, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dizia no seu poema, e que este poema também colocou Ibn Kathir no seu Kitab al-Bidaya wa al-Nihaya, e defenderam com esse poema vários ulama, dentre eles Sheikh Saleh ibn Fawzan, ibn Abdullah Fawzan, o Nuniyya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, e nós já repetimos isso várias vezes, mas estamos, mesmo o Mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh e o Sheikh Muhammad ibn Abdul Latif al-Sheikh, eles defenderam que o Arsh foi primeiro antes da caneta. E a resposta mais correta, na verdade, o Arsh foi primeiro antes da caneta. O Arsh foi primeiro antes da caneta. Quer dizer, a resposta mais correta. Entre o Arsh e a caneta, o que foi criado primeiro? O que foi criado primeiro é o Arsh. E este hadith, que diz a primeira coisa que Allah criou foi a caneta, esses traduziram de que, olha, logo a primeira que Allah subhanahu wa ta'ala criou a caneta, mandou escrever e disse, escreva. A caneta disse, o que vou escrever, ó Senhor do mundo? Allah disse, escreva o que vai acontecer. Todas as ações, quer dizer, em tudo o que vai acontecer, hein? Como vem numa narração de Abi Daud e Tirmidhi, no Sunan Hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, quando ele disse que eu ouvi o mensageiro de Allah dizer, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. Na verdade, a primeira coisa que Allah criou foi a caneta. Esses traduziram, na verdade, logo que Allah criou foi a caneta. فقال له اكتب, disse escreve lá. قال ربي وماذا أكتب? Oh meu Senhor, o que vou escrever? قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Escreve lá o destino de todas as coisas até a hora do juízo final. Quer dizer, dizia o Ubadah ibn Samit para o seu filho, Ya bunayya inni sami'tu Rasul sallam, ouvi o mensageiro de Allah dizer, que estava a lhe contar o historial do destino, de que, meu filho, Ya bunayya innaka lan tajida tu'ama haqiqata al-iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Meu filho, tu não vais ter a doçura da realidade da fé até acreditares e saberes que tudo o que te aflige, tudo o que acontece na vida não era para te escapar, não era para te falhar. E tudo o que te falhar, ou o que te falha, não era para te afligir, não era para te acontecer. Eu vi mensageiro de Allah dizendo, sallallahu alaihi wasallam, que a primeira coisa que Allah criou foi a caneta. Então, esses traduziram que na verdade logo que Allah criou foi a caneta. Hadith na Rua Abi Dawuda e foi autenticado pelos vários ulama. Também na Rua Tirmidhi, no Sunan at-Tirmidhi. E os outros
evidenciaram-se mais com aquele hadith que acabei de dizer, قدر الله مقادير الخلائق. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o destino das criaturas, o Muslim fi Sahih, hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Allah escreveu o destino das criaturas antes da criação do universo, há 50.000 anos atrás. E nessa altura, o arsh de Allah estava em cima da água. Estava em cima da água. A cadeira de Allah é mais abrangente. Quer dizer, há uma diferença entre a cadeira de Allah e o arsh. São coisas diferentes. Quer dizer, o arsh é uma cama e o kursi é a cadeira. Como disse Abdullah ibn Abbas, radallahu anhuma, de que esta cadeira, que tem a abrangência dos céus e da terra, a sua dimensão, levarmos céu e terra e tudo o que nele tem, nessa dimensão que tem, e colocar em cima da cadeira, é como se fosse uma areia, pequena partícula no meio do deserto. E levar o kursi, quer dizer, cujo é mais maior que céus e terra, onde até céus e terras têm a dimensão de um átomo, de uma pequena partícula, de uma areia no meio do deserto. Então, levar esta cadeira, quer dizer, a diferenciação que existe entre a cadeira e o arsh, é a mesma diferenciação que existe entre o arsh e céus e terra. Isto é, a cadeira é mais ínfima, o arsh é mais grandiosa. Por isso Allah Jalla wa Ala, quando diz no Corão, Rabb al-Arsh al-Azim, o Senhor do Arsh grandioso. Alguns ulama devolveram a palavra grandiosa para como adjetivo do Arsh, como na'ti do Arsh. Isto é, Arsh é a criatura mais grande que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Alguns ulama devolvem este adjetivo para o próprio dono, Jalla wa Ala, o majestoso seja, o altíssimo seja. E todos esses sentidos, os plurissignificados, são validados consoante a Sunnah. Consoante a Sunnah, são validados. E no Tafasir existe, como dizia os ulama de Tafasir, dizem, como dizia Shaykh al-Islam no Muqaddim Usul Tafsir, اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. Existem plurissignificados dos sentidos, quer dizer, e não sentidos contraditórios. Quer dizer, é normal no Corão uma palavra ter vários sentidos, ser polissêmico. Quando você diz, por exemplo, só para darmos um exemplo, quando você diz, são muitos ayats, mas vamos escolher um mais simples. Quando você diz, por exemplo, Inna a'tainaka al-Kawthar, nós te demos Kawthar. Kawthar é uma lagoa no dia do Qiyama, na área da concentração. É uma lagoa exclusiva do Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuja ele vai dar de beber a água àqueles que seguirem a Sunnah original, Sunnah al-Mahdha. Aqueles que seguirem a Sunnah Mahdha. Então, ali vão encontrar uma lagoa mais branca que o leite, mais doce que o mel, copos ultrapassam o número das estrelas numa noite escura, e cada copo ali tem duas pegas, uma pega de ouro, uma pega de prata. Aliás, também a própria lagoa tem um caudal, dois caudais, um caudal de ouro e caudal de prata, consoante o riwaya, mizaban, dois caudais. Será uma lagoa grande, e vão beber ali aqueles que seguirem a Sunnah, e aqueles que desmentirem ou renegarem a Sunnah ou desmentirem esta lagoa serão enxutados. Consoante o riwaya, já falamos que existe acima de 100 hadith, 100 sahabas, aliás, que narraram em relação a esta matéria. Ibn Hajar al-Asqalani colocou quase narrações de 80 e tal, e aliás de 50 e tal, 58 por ali. E ainda nós adiantamos alguns episódios do passado, colocamos ali riwayats de 100 sahabas diferentes em relação a esta matéria. Quer dizer, pronto, é algo reconhecido e conhecido. Os Ahl-Sunnah wal Jama'a acreditam em hadith, mesmo vendo numa narração única ou poucas. Quer dizer, os Ahl-Sunnah wal Jama'a acreditam em hadiths na generalidade. Basta ser sahih, seja khabar ahad, um hadith que veio narrado por uma linhagem única ou poucas, e mesmo em todos os aspectos, no aqida, no fiqh, no sira, etc., basta ser sahih, ou mesmo sendo khabar mutawatir. Diferentemente dos Ahl al-Bid'ah, al-Asha'ira,
os Mu'tazila, os Khawarij, esses não aceitam hadith khabar ahad, foram refutados pelos vários ulama. Mesmo o Bukhari fez o seu kitab ali, da Sahih Bukhari, colocou lá khabar ahad. Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, em relação à aqida dos ulama, referenciam a isto, né? Existe risala khassa, uma carta específica do Sheikh Rabi' ibn Hadi Madkhal a explicar sobre essa questão. O Sheikh Albani também fez. O Sheikh Islam bin Taymiyyah explicou várias vezes e refutou essas seitas desviadas em relação a essa matéria, né? O Abu Abbas Ahmad bin Taymiyyah, rahimahullah, rahmatullah. Aliás, os Al-Sunnah wal Jama'ah refutaram sempre os Ahl al-Bid'ah, que renegam os hadiths quando vêm de uma linhagem, quando referenciam do aqida, enquanto são hadiths corretos. Eles começam a arranjar ali os Ahl al-Bid'ah, bandeira dele de querer fugir do haqq e renegar o haqq e inventar o haqq, dando zig-zags ali. Voltando ao nosso conteúdo, então, Kawthar é uma lagoa no dia do Qiyamah, na área da concentração, né? Mas também, Kawthar é um rio no paraíso. É uma lagoa na área da concentração, ali no Ard al-Mahshar, quando aquele sol escaldante, as pessoas sentiram muita sede, depois do julgamento, nesse caso, quando os muçulmanos, antes de atravessar a ponte Sirata, vão beber ali a água de Kawthar, referencia os Ahl Sunnah wal Jama'ah, aqueles que seguidores da Sunnah al-Mahdha, que têm a aqida mesmo sahihatan, né? Vão beber ali aquela água. E depois vão atravessando a ponte Sirata. Explicou o Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, rahimahullah, na arrumação no Aqidatul Wasatiyya. Aliás, também vieram os adillah em relação a isto. Mas Kawthar também é um rio no paraíso. Nabi Salama disse, quando eu fui lá no Laylatul Isra, eu andar no paraíso, de repente vi um rio grandioso. Nas pontas dos rios existem palácios, casas de tendas douradas. A água, quer dizer, com aquelas mesmas qualidades que falamos aí em relação ao rio, à Lagoa Kawthar. E perguntei ao Jibril, tinha um perfume aromático de fragrância. Oh, Jibril, o que é isso? Disse, esse é o Kawthar cujo Allah escondeu, reservou para ti numa nação aqui no Jannah. Então, Kawthar é um rio no paraíso e Kawthar é uma lagoa na área da concentração. Kawthar também significa abundância, muita coisa que Allah deu ao profeta. Como traduziu assim Abdullah ibn Abbas al-Bahr, o oceano chamado Ibn Abbas, como era designado pelos seus estudantes. Um dos estudantes disse, Dhaka al-Bahr, aquele oceano. Ibn Abbas foi chamado oceano pelo oceano do seu conhecimento. Como dizia Al-Hafiz ibn Hajar al-Fath al-Bar, pelo oceano do seu conhecimento, então ele foi chamado Al-Bahr. Né? Você sabe, a dimensão incalculável das águas, das águas do oceano. Então, Ibn Abbas, portanto, conhecimento que ele teve em todas as áreas, mais famoso no tafsir, foi chamado Al-Bahr, oceano. E Kawthar, quer dizer, Ibn Abbas, numa narração sahihatan, Bukhari mesmo, ele disse que Kawthar é muita abundância, al-khairul kathir, muita abundância, melhor, coisas boas e melhores em abundância que Allah deu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, e a lagoa e o rio fazem parte dessas abundâncias. Significa Kawthar significa também abundância de boas coisas. Kawthar significa também, como dizia Mujahid, um dos alunos sêniores de Ibn Abbas, famoso no tafsir. Aliás, como vem na narração, quando o tafsir vier da linhagem de Mujahid, pega, porque ele aprendeu diante de Ibn Abbas todo o Corão várias vezes, até uma vez aprendeu 3 vezes de ponta a ponta a perguntar onde ele quer. É um dos mufassir mais famosos dos alunos de Ibn Abbas no tafsir. Morou sentado na cadeira no Sujida, no Haram al-Makki. E é famoso nessa academia de tafsir, dentre os tabi'ina. Existem vários, né? Quando falamos dos mufassirina, os que são de Meca conhecem mais tafsir do que aqueles que viviam em Kufa com alunos, quer dizer, alunos de Ibn Mas'ud. Isto é, alunos de Ibn Abbas conhecem mais. Quando falamos de alunos de Ibn Abbas, estamos a falar de Sa'id ibn Jubayr, de Mujahid ibn Jibr, estamos a falar de Tuaus ibn Kaysan, estamos a falar são vários, na verdade, do Sa'id ibn al-Musayyib e muitos outros alunos de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum. Quando falamos de alunos de Ibn Mas'ud, também conhecem muitos tafsirs, hein? Estamos a falar de Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, Al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i, e os outros, Al-Aswad ibn Sari' e muitos outros
aliás, Aswad ibn Yazid al-Nakha'i, o Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i e os outros de lá da cidade de Kufa. E também tem alunos de Ubay ibn Ka'b em Medina, que também conhecem muitos tafsir, quer dizer, muito tafsir em relação a matéria de tafsir. E essas escolas são as escolas mais famosas. A Madrasa de Ibn Abbas em Meca, Madrasa de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu em Medina, e Madrasa de Abdullah ibn Mas'ud, Abi Abdurrahman, na cidade de Kufa. Aliás, explicaram os ulamais nos livros de Ulum al-Quran. Sheikh al-Islam também explicou isso no Muqaddima Usul Tafsir, Ibn Kathir no Muqaddima Usul Tafsir, no prefácio do seu tafsir, e muitos outros ulama, quer dizer, Al-Burhan في Ulum al-Quran de Badruddin Zarkashi, dos alunos quer dizer, também Jalal al-Suyuti, Al-Itqan في Ulum al-Quran, aliás, e muitos outros. Sem alongar, estamos a passar lá só por uma questão. Então, Kawthar significa também muito povo, significa também muitos companheiros, que vais encontrar vários sentidos polissêmicos no tafsir, o tafsir ibn Jarir, o tafsir ibn Kathir, o tafsir ibn Kathir, o tafsir Quran Azim, o tafsir al-Baghawi Ma'alim al-Tanzil. Quer dizer, existem vários sentidos em relação ao Kawthar, o que significa que uma palavra pode ter vários sentidos em relação ao sentido, né? Vários significados no tafsir. E isso é ikhtilaf al-tanawwu', quer dizer, plurissignificados diversos. E não ikhtilaf al-tadad, não ikhtilaf al-tadad, não contrariedade, como dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Em suma, dizia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no seu kitab الكافية الشافية، دزية علامة كذا كتاب شمس الكافية الشافية في الانتصار على فرقة الناشية، وليفر شمس الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناشية. وليفر باشتاردو كتباشتا defender a sunna, a crença do grupo salvo, quer dizer, daqueles que seguem o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros radiyallahu anhum ajma'ina, e seguidores desses companheiros, os tabi'ina rahimahumullah jami'a, e os tabi'in rahimahumullah jami'a, esses qurun mufaddala, esses três períodos valorizados, né? Quando o Nabi sallallahu dizia o melhor século é o meu, depois é o a seguir, e depois é o a seguir. Isso é, depois eu a seguir esses três séculos valorizados, acima dos outros. E aqueles que o seguem esta linhagem até ao dia do Qiyamah. Então é nesse sentido que o Kitab fez para defender esta crença. Este Kitab é similar, um pouco parecido. Até alguns ulama dizem que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya teve também benefícios de tirar de proveitos no livro da Imam al-Qahtani, no seu Nuniyya, chamado Nuniyat al-Qahtani al-Andalus. Até demonstra algumas passagens dentro do Al-Kafiyat al-Shafiyah que ele também leu esse kitab. E não é o momento exato para a gente explanar esses momentos todos. Mas, em suma, o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, é este grande defensor do Aqida, a Aqida Sahiha, este tilmid al-Bara', um grande estudante de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Al-Hafid Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, uma passagem diz: imagina se eu não tivesse conhecido o grande Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, rahmatan wasi'a Abul Abbas, e rahimahumullah jami'a, eles defenderam e reformaram a sunna, a aqida sahiha, e que Allah lhes recompense pelo que eles fizeram. E este da'wah tem um reflexo até os dias de hoje, né? Quando vocês veem o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, na altura mais tardar, veio e ensinou os kutub de Sheikh al-Islam, e reviveu e renovou, reformou a aqida no Hijaz, na Península Arábica. Hoje temos um país chamado Saudita com da'wa de tawhid da sunna do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam, e que ele teve benefícios e proveitos nas grandes obras de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, rahmatan wasi'a. Hoje todo mundo fala da sunna, é reflexo e reforma do aqida sahiha deste alam, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, e deste falando também dos ulamás antecessores, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Hafid Ibn al-Qayyim al-Jawziyya e muitos outros seguidores da sunna. E é nesse sentido que todos acabam caminhando nesta sunna, né, de todos os ulamás que vos conheceis e os outros que vos não conheceis,
mas todos estão nessa mesma linhagem da Sunna. À luz de exemplo, o Sheikh Al-Mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, seus estudantes, o Sheikh Abdullah ibn Humayd, o Sheikh Abdelaziz ibn Baz, e os outros, Sheikh Salih ibn Fawzan, e os outros, quer dizer, da categoria elevada, Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, al-Muhaddith al-Mutafannin, o polivalente, o Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, grande pesquisador e grande professor e grande reformador do Hadith e seguidor desta linhagem da Sunna, dessa escola de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, e da escola do Imam Ahmad, como diz sempre um poeta, e Sheikh Albani sempre repetia isso: in kana sahib Ahmadi mutawahiba falyashhadu al-ummatu annani wahabi. Já que as pessoas te abusam, te chamam de wahabi, não sabem que é um nome em que, quando você é chamado, significa você está dentro da reforma da Sunna, você gosta da Sunna, você odeia e não segue, não defende o bid'ah. Então, o poeta dizia: se for que o seguidor do Imam Ahmad, o defensor da Sunna, do Aqida, e preservante desta, aliás, preservante é pacientador, mas estamos a falar de preservador da Sunna e defensor da Sunna, Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah, Sheikh al-Islam, e pronto, quem segue a linhagem do Ahmad ibn Hanbal em termos de aqida correta e sahihatan, walillahi alhamdu, no usul, no furu', grande homem, e rahmahumullah jami'a, rahmatan wasi'a, ascaram fasiha jannat. Voltando ao nosso conteúdo, então Ibn Qayyim al-Jawziyya, só para respondermos mais curto, porque são respostas mais curtas, e para não alongarmos muito tempo e trazermos à tona várias áreas da abordagem, para não fugirmos também do tema. Então, dizia Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah no seu Nuniyya, como o livro também chama-se Nuniyya, como dizia Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali no seu kitab Dhal Tabaqat al-Hanabila. E eu aprendi o Nuniyya Ibn Qayyim al-Jawziyya várias vezes como um professor, Al-Hafidh Ibn Qayyim al-Jawziyya. Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, grande allama, sábio, mais do que até Al-Hafidh Ibn Hajar, como dizia Ibn Baz. Estamos a falar de ulama muhaqqiqin, dentre os hufad al-Musnad, aqueles que decoraram no peito dele o Musnad de Imam Ahmad, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Hafidh Ibn Qayyim al-Jawziyya, Al-Hafidh al-Dhahabi, Al-Hafidh Ibn Abd al-Hadi, inclusive Al-Hafidh Ibn Rajab, aluno de Ibn Qayyim. Esses aí memorizaram os 50 volumes de Musnad de Imam Ahmad, ou mesmo, dependendo da edição de 20, 25, depende do tamanho da letra, da dimensão, do espaçamento. Se você comprar o Tabaat al-Maymaniya, ou Tabaat al-Risala, ou Tabaat al-Shi'ab, várias escolas, ou mesmo o Makhtutat, depende daquilo que tu vais ler, da editora que fabricou a obra. Existem várias editoras e é preciso ler um livro, o mesmo livro, ler de várias editoras, porque não saltar uma palavra ou uma frase da obra no manuscrito e não teres todo o livro abrangente. Então é preciso, e esse é um trabalho que fazem mais os especialistas dessa área, dos especialistas dos Faharis, Faharis al-Kutub, aqueles que são mais especificados na área de índice, especialistas na área de índice e pontinhas, os Kutub al-Atraf, etc., os Makhtutat. É um ramo específico para os que indagam e pesquisam a área desta matéria dos livros, manuscritos e editados, produzidos, e editoras, quantas, e qual é a diferenciação, A, B mais C. É um campo também que é preciso um estudante talib al-ilm entrar lá. Mas tem que ser talib al-ilm mutamakkin, um aluno já com um nível de maturidade, não o talib al-ilm mubtadi'u, um aluno iniciante que ainda está aqui a aprender a nadar conhecimento. E conhecimento é um vasto, não acaba, e ninguém deve dizer eu sou. Conhecimento também está ligado com experiência e o tempo. É muito grande o conhecimento. Existem milhares de ilmo, milhares de obras. É preciso muito tempo de alargamento para aprender o ilmo. E pronto, há quem aprende mais cedo, há quem aprende mais tardar. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah, ele dá a sua misericórdia, o ilmo também misericórdia, a quem lhe apraz. Então dizia Ibn Qayyim al-Jawziyya, só para irmos ao pano de fundo, no seu Nuniyya, um livro de 6.000 versos que termina com Nun, na defesa da Sunnah. والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده
والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان. والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبله لأنه قبل كتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان. فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان، أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان؟ فلئن سئلت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرحمن والبرهان، إلى ما قال وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، فيصد ذاك عليهم في زعمهم إثبات الصانع هذه الأكوان، إلى ما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله الديزية والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند الأبي العلاء الهمداني. As pessoas existem diferenciação na resposta, quer dizer, há اختلاف na resposta sobre a caneta que Allah escreveu o destino. Será que esta caneta existiu antes do arsh, né? Ou depois? Nós estamos na aqida que existe caneta, o al-qalam, Allah jurou pela caneta, né? E faz parte do aqida. Quando leja o sharh عقيدة الطحاوي ومجموع متن الطحاوي وشرح بربهاء لنا السنة والسنة دي عبد الله بن إمام أحمد والإبانة الكبرى دي بن بط العقبرة أو مجموع نو إنفارش كتب دا السنة منظومة الحائية دي ابن أبي داود أبو بكر بن أبي داود إنفارش أوبرج دا السنة نو كتاب السنة دي أبي بكر ابن الخلال أبو بكر الخلال أندز ألونش dos alunos do Imam Ahmed, Abu Bakr al-Khallal, fez vários kitab chamou As-Sunnah, onde defende lá a aqidatun sahiha e refuta lá várias setas, os Mu'tazila, os Khawarij, os Ash'ira, os Maturidiyya e os outros Ahl al-Bid'ah. Abu Bakr al-Khallal fez kitab do fiqh chamado Al-Jami' al-Ulum Ahmadi, onde encontra-se manuscrito, grande kitab, onde juntou lá vários kutub dos Masail, quer dizer, ele estudou vários livros de. Aliás, estudou diante de vários ulama, alunos de Imam Ahmed. Estamos a falar de Abi Daoud, estamos a falar de Abdullah ibn Imam Ahmed, estamos a falar de vários, Abu Bakr al-Marruz, dos grandes alunos de Imam Ahmed. Então, Abu Bakr al-Khallal pega várias obras como Masail Abi Daoud a Imam Ahmed, perguntas de Abi Daoud a Imam Ahmed, seja no fiqh, kitab específico, ou no ilmo rijal, que é sualat Abi Daoud a Imam Ahmed, isso é de outra área. Ou mesmo Masail Abdul Malik al-Maimuni أو إمام أحمد perguntas de عبد الملك الميمون إمام أحمد مسائل صالح أو إمام أحمد مسائل وفيد إمام أحمد الصالح أو سوباي أو مسائل de عبد الله também وفيد إمام أحمد يعني علماء كبار إيش وصالح وفيد إمام أحمد e عبد الله também وفيد إمام أحمد وصالح o mais velho إمام أحمد teve filho depois de 40 anos né? Depois de tanto beber conhecimento né? Quando voltou de lá ele começou a fazer o Musnad aos 35 anos, mas vamos falar outro dia. Então, aos 33, algumas passagens do Sir. Então, o Imam Ahmad ensinou os filhos dele, o Salih e o Al-Hafid Abdullah, o Musnad al-Kabir. Tinha 750.000 hadith lá. Depois até resumiu, e também dando recomendação ao filho como devia ser o Musnad do Imam Ahmad, esse que temos hoje, 27.000
647 riwaya, e olilá alhamdu ter lido esse kitab várias vezes, não só o Musnad Imam Ahmad também. Aliás, quando a gente diz a gente leu, nós estamos a nos orgulhar. Quando tu lês lá a classificação dos ulama do hadith, eles dizem qara'atuha. Eu li, Sheikh Albani dizia no prefácio dos manuscritos que ele leu no Maktabat al-Zahiriya. O kitab chama-se Faharis Maktabat al-Zahiriya. Sheikh Albani disse leu 10.000 livros manuscritos. Quer dizer, até livros que ainda nem foram publicados até então. Até então, assim que estás a me escutar. Mas não é orgulho. Quando Ibn Hajar al-Asqalani dizia no Talhis al-Habir, eu li, as palavras de Ibn Hajar, acima de 3.000 livros em relação só a este hadith. Quer dizer, não é orgulho. É uma dádiva que eles estão a dizer, um incentivo também a um amigo também que há nessa academia, né? Apesar que inama al-a'mal binniyat, as ações são julgadas consoante as intenções, e nunca vais fazer feliz a um invejoso. Ridwa an-nas ghaya la tudrak. A felicidade das pessoas é um objetivo que nunca vais adquirir. Sempre haverá alguém ali que vai tentar. Quer dizer, alguém te odeia sem justa causa, né? Ele nem sabe porque que te odeia, procura sempre um nódoa para te dar. Mas morem com vossa inveja. Então, o Musnad Imam Ahmad, alhamdu, para além de ler classificado, de vários ulamás diferentes, quer dizer, de várias edições, até li um classificado, Tab'atul Maymaniya, né? Tive o prazer também de ler o Musnad Imam Ahmad em pontinha mesmo, né? O Atraf Musnad al-Mu'tala, se quiseres com alif, se quiseres com kasr, Atraf Musnad al-Mu'tala, de Ibn Hajar al-Asqalani, 12 volumes. Tive também o prazer de ler o Musnad Imam Ahmad incluso nos outros livros 11 que são de forma de linhagem do Ibn Hajar al-Asqalani, Tahaf al-Mahra. Tive o prazer de ler o Musnad Imam Ahmad incluso com Bukhari, com Muslim, com Tirmizi de Ibn Jawzi no seu kitab Jam' al-Masanid. Tive o prazer de ler até incluso o Musnad Imam Ahmad com Bukhari, com Muslim, com Abu Daud, com Tirmizi, com Nasai no Sughra e Kubra, com Ibn Majah, com Mu'jam Kabir de Sunar al-Tabrani e Musnad Abi Ya'la, tudo isso junto, e Musnad al-Bazzar, no livro de Ibn Kathir, Jam' al-Masanid wa Sanad al-Hadi, 100.000 riwaya. E tive até o prazer de ler no Mawsu'at al-Takhrij, junto Musnad Imam Ahmad e muitos outros kutub, para além dos kutub sita. O Musannaf Bakr ibn Abi Shayba, 40.000 e tal narrações, num kitab chamado Mawsu'at al-Takhrij, são 195.000 riwaya, 194.000 riwaya e tal, quer dizer, aproximadamente 195. Então tudo isto, mesmo arrumado em temas, o Fath al-Rabbani, bitartib Musnad Imam Ahmad al-Shaybani, tirando quer dizer, só os hadiths, tirando as linhagens. Tive o prazer de ler até linhagens junto dos hadiths. O kitab de Abdullah al-Kar'awi, chamado Al-Muhsal, outros chamam de Al-Muhassal, sobre o Musnad Imam Ahmad, arrumado também 50 volumes, alguns 30 e tal volumes, alguns 17 volumes, depende das edições. O Musnad Imam Ahmad com temas e com tema e com linhagem, Mesmo tive o prazer de ler hadiths acréscimos, que só narrou Ahmad e não tem os 6, quer dizer, não tem no Bukhari, nem Muslim, nem Abu Dawud, nem Tirmizi, nem Nasai, nem Ibn Majah, num kitab específico de Bakr al-Haytham chamado Ghayat al-Maqsadi, fi Zawaid Musnad Imam Ahmad, e conhecer todos os sahabas que estão no Musnad Imam Ahmad, como fez o Ibn Asakir, Tartib Asma'i Sahaba, que tem hadiths no Musnad. Aliás, autenticou esse kitab o Sheikh Nasruddin Albani. E tive o prazer também de ler os acréscimos de Imam Ahmad, os acréscimos de Abi Ya'la, os acréscimos de Tabrani em 3 dicionários, Mu'jam al-Kabir, al-Asat e al-Saghir, os acréscimos, quer dizer, esses kitabs que acabei de mencionar, e ainda os acréscimos de Abdullah ibn Imam Ahmad, os Zawaid, né? Imam Ahmad, num kitab de Al-Haytham chamado Majma' al-Zawaid, 18.000 e tal riwaya, e ainda os acréscimos de forma separados, quer dizer, o Mu'jam al-Kabir e o Mu'jam al-Asati, num kitab chamado Mu'jam al-Bahrain, de própria Bakr al-Haytham, ou mesmo Al-Maqsad al-Ali de Abi Ya'la, né? Al-Maqsad al-Ali, o kitab é de Zawaid Abi Ya'la, o kitab é de Bakr al-Haytham mesmo, ele é especialista nos hadiths Zawaida, e mesmo os acréscimos do Al-Bazzar, inclusive do próprio Bakr al-Haytham ou do seu estudante Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, e os outros acréscimos que Ibn Hajar colocou para além dessas obras do seu professor, no seu kitab de Ibn Hajar al-Matalib al-Ala, Bizawaid Masanid 8, e ainda o acréscimo num livro manuscrito ainda, Al-Badr al-Munir, fi Zawaid Mu'jam al-Kabir,
de Tabrani, os acréscimos de Tabrani, o livro maior de 20 mil e tal narrações, inclusive os Kutubsita, sem esquecer os Kutubsita e muitos shuruhats deles, e, quer dizer, sem esquecer Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Sunan al-Kubra de Nasai, Sunan ibn Majah, Sunan al-Sughra de Nasai, al-Mushtaba, Sunan ibn Majah, Muwatta Malik, alguns shuruhat, inclusive al-Muntaqad ibn Jarud, o Sunan al-Dari Qutni, o Sahih ibn Khuzaimah, Sahih ibn Hibban, o Mustadrak al-Hakim, o Musnad de Ibn Abi Shayba, pequeno, inclusive o Musannaf Bakr ibn Abi Shayba, grande, maior, 40 e tal mil riwaya, o Musannaf Abd al-Razzaq, metade disto, 21 mil e tal riwaya, inclusive o Muntaqad ibn Jarud, inclusive o Sunan al-Kabir de Bayhaqi, 20 mil riwaya, ou mesmo Bayhaqi sozinho tive o prazer de ler quase 60 mil riwaya, só ele, né? E ainda no aqida dele, com aquela aqida torta nos Ash'ari, refutado com Ibn Taymiyyah em vários lugares, e muitos ulemas do passado, né? Mesmo o Sheikh Abd al-Razzaq Afif fez ta'aliqat nos kutub. Estamos a falar de um grande alim atual, que morreu, um dos alunos, aliás, um dos professores de Sheikh Fawzan, um dos grandes amigos de Ibn Baz, Abd al-Razzaq Afif, rahimahullah, al-Faqih al-Usul, tinha lido quase, aliás, todos os livros de Sheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. E tive o prazer de ler também todos os livros de Ibn Taymiyyah, os atuais publicados. E isto é uma questão de, não é uma discussão, é uma questão de alguém, se tiver uma dúvida ou liga, ou mesmo pergunta ao vivo, para ter talvez a certeza para quem duvida ou para quem tem dúvida, mas sem orgulho. O ikhlas é a coisa mais importante e nós fizemos isso por vontade, né, de tentar aprender, e ainda estamos a aprender o ilmo, queremos que Allah nos dê hidayah, nos dê tawfiq, como dizia os antecessores piedosos, كانوا يرون على أنهم في الطريق ما داموا على الأثر. Eles se sentiam que estão no caminho quando eles tivessem mesmo provas concretas sobre aquele assunto, como narrou Bakr al-Khallal no Kitab As-Sunnah. E em suma, então dizia o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya: والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الديان. Há uma discussão entre ulama sobre se a caneta era primeiro antes do arsh ou o arsh primeiro antes da caneta. هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. Existem duas respostas diante do Allama Al-Hafid Al-Muqri, que conhecia os 14 riwayat, 14 qiraat. E é um prazer, é uma dádiva de Allah, e eu também conhecer esta academia. Comecei primeiro pelos 7 e depois fui mais pelos 3, ficaram 10, depois estudei mais os 4, ficaram os 14. Posso dizer, conheço os riwayat Saba, e depois conheço mais os 3. Shatibi al-Andalus fez um kitab, Ibn al-Jazra aumentou ali mais os 3. Shatibi al-Andalus fez o 3, o Matn al-Shatibi. Mas é preciso estudar primeiro cada qiraat de forma separada, depois estudar aquele kitab, o Matn al-Shatibi, depois estudar o Tatim ali do Ibn al-Jazra, ou mesmo estudar o Tibat al-Nashr. Aliás, são vários kutub que explicam a relação, começando pelo até o livro do primeiro autor que fez os qiraat até os dias atuais. Os ulamas às vezes facilitam para os principiantes, e é um ramo muito bom, né? Mas para estudar primeiro conhece a primeira gramática árabe, o ulum al-Quran, começa lá, né? A primeira gramática árabe, o nahwa, alfiya, o Ibn Malik, o sharh do Ibn Aqil al-Misri, muitos outros shuruhat, até no kitab do Siba, conhecer bem a gramática, depois conhecer o tajwid, as obras de Ibn Jazar e muitas obras reconhecidas nesta academia, depois começar a estudar já o ulum al-Quran, e começando pelos mais, pelo mais pequeno, sabe, al-Qiraat, e depois vai, né? Começa, dependendo da sua cidade onde tu vives, se estão a ler lá o riwaya de Hafsa an Asim, ou Shu'ba an Asim, ou riwaya de Warsha an Naf' al-Madani, ou Qaluna an Naf' al-Madani, ou riwaya de Qumbula an Ibn Kathir, e etc. São vários. Não quero aqui aglomerar todas as coisas no mesmo sítio. E estudar também os madhahib al-arba'a. E eu comecei, na altura, estudei o madhab Imam Ahmed, né, o Zad al-Mustaqna', primeiro livro que tive a oportunidade, Zad al-Mustaqna', depois o Umdat al-Fiqh de Ibn Qudama, e o Sharh de Ibn Qudama, de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, né, tive o prazer de ler Qa'ida al-Nurayni de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. E depois também estudar Al-Kafi de Ibn Qudama, estudar Al-Muqna'
de Ibn Qudama, depois ir até Al-Mughni de Ibn Qudama. Tive o prazer também de ler o Kitab de Allama Al-Mardawi, vários kutub nessa academia. Pode estudar o Sharh al-Kabir de Ibn Abi Umar Al-Maqdisi. Tive o prazer de ler no madhab, isto é no madhab Imam Ahmed, não quero fugir da escola primeiro. No madhab Imam Ahmed tive o prazer de ler, quer dizer, para além dos kutub do fiqh, aliás, podemos até mencionar alguns livros do fiqh, Dalil al-Talib, Al-Iqna', tive o prazer de ler na área do fiqh, do fiqh do madhab Imam Ahmed, né? Nesse sentido, Mukhtasar al-Khiraq é até explicado em 380 livros, né? O tempo não nos dá permissão. Uma das obras, Al-Muqra', tive o prazer também de ler Al-Udda, fi Sharh Al-Umda. Quer dizer, são várias obras na área do fiqh em que um talib al-ilm deve primeiro iniciar numa determinada escola, né? Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf de Allama Al-Mardawi. Estuda também obras de Ibn Muflih. Quer dizer, Abul Qasim al-Hajjaj, já mencionei alguns ali. Quer dizer, depois de você dominar várias obras do fiqh de uma determinada área, depois entra numa outra área. Vai no Mazhab Shafi'i, estuda lá o Rawda de Imam al-Nawawi, estuda o Majmu' de Imam al-Nawawi. Existem várias outras obras reconhecidas naquela academia, Rafi'i, etc. Depois pode começar a estudar também outras. Quer dizer, existem livros que têm fiqh muqaran, como esse Al-Mughni de Ibn Qudama, ou o Majmu' al-Nawawi em algum momento, ou, se para ser fácil até, pode começar, se quiser estudar de uma única vez as 4 escolas, começa por Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid de Ibn Rushd, começa ali. Este livro tive o prazer de ensinar os meus amiguinhos que ainda estão vivos até hoje, lá para os anos 2001, 2002, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid de Ibn Rushd, Al-Hafid Ibn Rushd al-Maliki. Bom kitab para principiantes do Madhhab al-Arba'a. Depois vai estudando Al-Mudawwana, Mawahib al-Jalil, lá no Mazhab Malik, e etc. E acaba tendo uma comparação. Aliás, Ibn Taymiyyah é uma escola que estudou essas 4 escolas, e ainda no Kitab Allah, wa Sunnah, wa Al-Ijma', wa Al-Qiyas al-Sahih, e ele adianta o qawlu rajih. Amar todos os ulama e seguir aquilo yuhaqq, idha sahha al-hadith wa mazhabi, como dizia o Imam Abu Hanifa, e mais tarde disse essa palavra o Imam Shafi'i, rahimahumullah jami'a. Então, quando estudar o fiqh nessas escolas, Kutub al-Arba'a, e ainda outras escolas que nem hoje existem, escola de Imam al-Awza'i, escola de Al-Dhahabi, escola de Al-Layth ibn Sa'd, como dizia Imam Shafi'i, Al-Layth ibn Sa'd tinha mais ilm que Imam Malik, só que os amigos dele não aproveitaram. E várias outras escolas, Maqrudan, que agora já até sumiram pelo tempo. Então, estudando, depende daquilo que você ama. Eu amo tudo, né? O fiqh, o ilm al-qira'at, o aqid, o usul al-din, o hadith, o ilm al-rijali, etc. Né? Apesar que muitas das vezes, quando fizemos palestras, muitas das vezes inclinamos mais ao dalil, né? Mas passamos também por algum momento do fiqh, e há um momento específico que nós temos que começar a explanar já o fiqh, o usul al-fiqh no seu sentido genérico. Tem que estudar o usul al-fiqh, o usul al-fiqh, o kitab, como por exemplo, até pode iniciar o livro de Ibn Qudama, o Rawda de Ibn Qudama, começa também, só para começar o usul al-fiqh, começa até no Matn al-Waraqat de Abdul Malik Juwaini, é mais fácil, né? Pois, se quiser, pode estudar o livro de Ibn Qudama do usul al-fiqh, estuda também o livro do usul al-fiqh inicial, Ad-Dabus, né? Estuda também, mas também pode, já indo mais para frente, o usul al-fiqh de Ihkam al-Ahkam de Sayfuddin al-Amili, ou Ihkam al-Ahkam de Ibn Hazm al-Andalus, né? Ou Al-Musawwada da família do Ibn Taymiyyah ali, do avô Majduddin Abil Barakat Ibn Taymiyyah, ou do seu pai também ali juntado a Abdul Halim Ibn Taymiyyah, avô dele Abdul Salam Ibn Taymiyyah, pai de Ibn Taymiyyah Abdul Halim Ibn Taymiyyah, e do próprio Abul Abbas Ahmad Ibn Taymiyyah, né? Era uma família do ilmo, não só Ibn Taymiyyah, não só o pai dele que era mufti, não só o avô que era mufti, o próprio Ibn Taymiyyah, o seu irmão Abdul Rahman Zainuddin, e também o seu irmão Abdullah, e também a mãe deles,
era Allama de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Já falamos uma vez sobre isso. Várias obras que Ibn Taymiyyah aprendeu com a mãe, ou várias obras que aprendeu com os pais, e o ilmo também que eles tinham na família, inclusive os seus professores. Então, daí você fica um polivalente que ama, né? Que ama em todas as áreas e que gosta. No Sira também vai estudar, estuda o Sira, o Mukhtasar Sirat al-Rasul, de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Estuda até o livro do seu filho, Sheikh Abdullah ibn Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, Kitab Sira. Tive o prazer de ler essas obras. Estuda também o Zad al-Ma'ad de Al-Hafid ibn Qayyim, tem lá Sira lá dentro, para além do fiqh. Estuda também o Sira de Ibn Kathir, um kitab específico. Estuda o Sira de Ibn Sayyid al-Nas. Estuda o Sira de Al-Dhahab, Tarikh al-Islam. Quer dizer, são várias obras, apenas Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir tem lá o Sira também, cujo também às vezes é elaborado de uma parte específica, um livro específico, mas tem lá o Sira. E depois vai pegando as obras de história da Sahaba, Asad al-Ghaba de Ibn al-Athir, o Tabaqat de Ibn Sa'ad, Al-Ishaba de Ibn Hajar al-Asqalani, que tem 12.000 nomes do Sahaba, e ele morreu antes de terminar, como dizia Al-Sakhawi no seu kitab Tarjuma, que ele explicava, fazia a bibliografia de Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Jawahir wa Durar, fi Tarjuma Hafid de Ibn Hajar. E pronto, você ali vai tendo um bom Sira, né? Existem muitas outras obras do Sira. Até Sheikh Albani queria fazer a Sirat al-Sahih, mas morreu sem terminar. Um bom kitab, Sahih Sirat al-Nabawiyya. Então, em suma, quando você domina os hadiths, o ilmo rijal, conhece o usul al-fiqh, conhece o próprio fiqh ala madhab al-arba, kitab Allah wa sunnah wal jama'a, o qawl rajih, conhece o aqida, o usul al-din, são várias obras e que sempre citamos nas nossas aulas, inclusive eu já disse algumas obras para você: o Sharh Usul al-I'tiqad al-Sunnah wal-Jama'a de Hibatullah al-Akai, o Sharh Sunnah al-Muzani, o Sharh Sunnah de Barbahari, o Usul al-Sunnah de Ibn Abi Zamanayn, o Kitab de Abi Amr al-Talamanki, o Kitab de al-Sijizi, al-Hafid al-Sijizi. São várias obras dele que refutam os Ash'ari, os Mu'tazila, que ele mandou uma carta para Ahl Zubayd. Estuda o Kitab al-Hafid Ibn Mandad, al-Radd ala al-Jahmiyya, ou al-Radd ala al-Jahmiyya de Abdullah ibn Mubarak, ou al-Radd ala al-Jahmiyya de Imam Ahmad, al-Radd ala al-Jahmiyya wa Zanadiqa de Imam Ahmad, ou al-Radd ala al-Jahmiyya de Uthman ibn Sa'id al-Darimi, ou Naqd Bishr al-Muris de Uthman ibn Sa'id al-Darimi. Estuda também الفصول إلى الأصول de Al-Hafid al-Karaji al-Shafi'i, um kitab do Aqida. As obras de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, inclusive, são muitos: o Risalat al-Tadmuriyya, o Risalat al-Kaylaniyya, o Aqidat al-Wasatiyya, o Risalat al-Qabrasiyya, o At-Tis'iniyya, Dar al-Ta'arud, الفتوى الحموية الكبرى. são vários كتب شيخ الإسلام وفتاوى الكبرى وجامع المسائل والرسائل دي ابن تيمية وكتاب رسالة عرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. são vários, na verdade. Ibn Taymiyyah são milhares de obras, vós conheceis. Al-Hafid ibn Qayyim al-Jawziyya também estuda a Sawa'iq al-Mursala, o próprio Nuniyya, que estou aqui a entoar alguns rimas, né? E várias obras de Al-Hafid ibn Qayyim al-Jawziyya, são várias, né? Apega-se no Aqida, Ijtima' Juyush al-Muslimin de Ibn Qayyim al-Jawziyya, um bom kitab de Aqida. É mesmo do Usul al-Fiqh de Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in. Aliás, várias obras em relação a essa matéria que os ulamás recomendam. Mas em suma, vamos voltar ao conteúdo. Então, existem duas respostas, dizia Abil Ala al-Hamdani. Quer dizer, duas respostas, duas alas que responderam. Alguns ulamás disseram a primeira coisa que Allah criou é a caneta, os outros disseram o Arsh. Como disse Abil Ala al-Hamdani, que era conhecedor, para além de ser alim, ele era conhecedor dos qira'at. É o que eu estava a dizer, Abil Ala al-Hamdani. Sua biografia explicou Al-Hafid al-Dhahab no seu kitab Siyar A'lam Nubala. والحق أن العرش قبله لأنه قبل كتابة كان ذا أركان. E a realidade, o haqi da resposta é que o Arsh existiu antes, porque antes de se escrever o Arsh já tinha perna, já estava lá, né? وكتابة القلب الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. E a escritura da caneta foi depois, isto é, foi depois de existir o Arsh, sem especificação da temporada, do tempo. لا حول ولا قوة إلا بالله. Só Allah quem sabe. لما براء الله قال اكتب كذا
فغدا بأمر الله ذا جريان. Quando Allah criou a caneta, disse escreve lá. Logo a caneta começou a escrever. Numa oração a caneta escreveu وما أكتب, o que vou escrever, o Senhor dos mundos, ou Allah disse اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة, escreve lá até dia do Qiyamah acontecer. Quer dizer, escreve lá tudo que vai acontecer. فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. A caneta escreveu tudo que vai acontecer até no dia do Qiyamah, através do destino de poder de Allah Jalla wa Ala. etc, etc. Sem alongarmos. Então, este poema colocou Ibn Kathir no Al-Bidaya wa Nihaya, logo ali a falar da criação do universo, etc, no princípio. Colocou muitos riwayats também que Sheikh al-Islam colocou no Majmu' al-Fatawa, ali existe nos kutub onde ele fala sobre o início do mundo. Majmu' al-Fatawa é um kitab de Sheikh Abdul Rahman ibn Qasim al-Najdi, quer dizer, ele só apenas juntou livros de Ibn Taymiyyah, ele com seu filho, a Sheikh Muhammad ibn Qasim al-Najdi, fizeram um grande trabalho, na verdade. São 35 anos, ou 40, até mais que 40 anos, eles já juntaram livros de Ibn Taymiyyah e publicaram várias outras obras, não só além do Majmu' al-Fatawa de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, várias obras, né? Quando eles viajaram para toda a Arábia e ainda viajaram para a Síria, a biblioteca do Damasco. Eu já disse uma vez, viajaram e encontraram lá ainda Sheikh Albani, pesquisador na biblioteca da Maktaba al-Zahiriyya, e tiveram que ler em 12.000 volumes, teve que ler o homem 900 volumes durante 6 meses, de forma manuscrito ainda, só para encontrar os livros de Ibn Taymiyyah. Mesmo até nos últimos anos da sua vida, quando ele estava doente lá em Paris, foi levado ao hospital de Paris, ia na Biblioteca Nacional de Paris, na França, ainda à busca da manuscritos de Ibn Taymiyyah. São ulama kibar. A Sheikh Abdul Rahman ibn Qasim al-Najdi al-Hanbali e o seu filho, a Sheikh Muhammad, aluno dele, e ainda os dois alunos de Abdelaziz ibn Baz, e ainda os dois alunos do Sheikh Mufti Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, o cheio do Shuyukh, cheio do Ibn Baz, cheio de Salih al-Haydan, cheio de Abdullah ibn Humayd, rahimahullah, Allama al-Faqih, e Sheikh também de Sheikh Salih ibn Fawzan e os outros. Lembro uma vez Sheikh Abdullah ibn Humayd a dar uma palestra, e o seu colega Sheikh Abdelaziz ibn Baz a chorar, e os dois eram cegos, mas com ilmo incalculável. Só Allah quem sabe. Quando ele conta uma passagem a dizer, no dia do Qiyamah, foi perguntado, aliás, não no dia do Qiyamah, foi perguntado um alim da Sunna, com um dos adeptos da Ahl al-Bid'ah, Jahmiyyah, disse, o que você, porque ali havia discussão, o homem da Sunna dizia, Allah fala, Allah tem voz, الصوت صوت بالحرف, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah يتكلم بصوت وحرف, Allah fala com voz e com letra. Os Mu'tazila não gostam quando fala assim. Os Ash'ira não gostam quando fala assim. Mas nós, al-Sunnah wal-Jama'a, devemos acreditar que Allah tem voz. Jibril escutou essa voz várias vezes. Nabi sallallahu escutou quando foi lá no Lailatul Isra. O Nabi Allah Musa escutou várias vezes. E o Corão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não como diz os Ash'ira. Não, isso é hikaya al-ma'an, ou ibara al-ma'an. Tudo acaba errando. Os Mu'tazila, os Ash'ira, os Jahmiyyah, pior então, os Mahdurudiyya, então acabam seguindo essa linhagem, acabam caindo num erro do Bid'ah. Aliás, dizia Ibn Taymiyyah, eu conheço todos os Bid'ah e onde é que originaram, e quem originou, e o que defendem. Palavra da Allama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Grande Allama, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Ibn Taymiyyah, quando foi dia do seu enterro, foram 50.000 pessoas para lhe enterrar. Imam Ahmad, 1 milhão e tal. Toda a cidade do Damasco, aliás, Imam Ahmad lá no Bagdad, Ibn Taymiyyah lá no Damasco. Allama. Ibn Taymiyyah era seguidor de Imam Ahmad, só para vocês saberem. Apesar que também o que veio no Kitab Allah, wa Sunnah, wal Ijma' wal Qiyas Sahih, aquilo que é mais apurado, ele seguia o dalil do que os 4 madhaba. Os ulama fizeram um kitab sobre ikhtiyarats, preferência de Imam Ahmad e algumas respostas. São várias, diversas obras. Ikhtiyarat al-Fiqhiyya, de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Vários ulama fizeram obras desse gênero, até alguns fizeram manzumates, poemas em relação aos ikhtiyarats, escolhas e preferências de Ibn Taymiyyah. Quer dizer, você quando lê em todos os kutub de Ibn Taymiyyah, nos rasail, nos fatwa, nas obras em que ele elaborou, etc., vai encontrar lá um conhecimento de verdade. Então, chegando à conclusão,
chegamos à conclusão de que os ulama que dizem que a caneta é mais, né? Aliás, o arshi é antes da caneta, eles têm uma prova muito forte, né? Mas também os ulama que dizem a caneta também têm uma resposta muito forte. Não é por acaso que Ibn al-Qayyim dizia: وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكَلَمِ الَّذِي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه قبل كتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان لما براء الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن أو كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة. Que Allah nos dê hidayah, nos dê tawfiq. Na verdade, eu queria dar uma resposta muito curta, mas pronto, acabamos levando muito tempo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas o importante é acreditar que existe a caneta, e a caneta escreveu o destino de todas as coisas, e até antes de escrever Allah sabia o que aconteceria, né? Porque além da caneta escrever, existe aquele ilmo al-qadim al-azali. Existe um conhecimento antigo, eterno, de Allah Jalla wa Ala. No maratib al-qadr, a Sheikh al-Islam explica isso na Aqidat al-Wasatiyya. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe das coisas, uma sabedoria que nunca teve um início, né? Porque o seu ilmo nunca teve um início. Olhando aquilo que é tasassul al-hawadith, nunca houve um início do conhecimento de Allah Jalla wa Ala. Jalla wa Aluhu. Jalla wa Ala. Então Allah Jalla wa Ala, ele antes de até escrever o destino, ele já sabia através do seu conhecimento antigo, eterno, um conhecimento que não houve um tempo onde não existia. Allah subhanahu wa ta'ala também, ele é o primeiro sem iniciar e é o último sem terminar. Awwalun bila ibtida wal akhiru bila intiha. E o primeiro que nunca houve um tempo onde ele não existia. Quer dizer, al-awwal lam yasbiqhu al-adam. O primeiro em que não houve um tempo onde não existia, o primeiro antes, o primeiro que nunca houve um tempo onde não existia. E o último que nunca vai terminar, Jalla wa Ala. Wa tabarak asma'u, e há coisas que ele criou e nunca vão terminar. Como o Jannah, o Jahannama, o Arshi, a Caneta, o Lahad Mahfuda, o Sidratul Muntaha. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mencionou muitos desses no seu Kitab al-Wabil al-Sayyib, e muitos outros ulama mencionaram. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa, etc. Diferentemente daquilo que são refutados os Jahmiyya, os Mu'tazila, né? Mas também isso não quer dizer que quem entrar no inferno não vai sair aquele que tiver muçulmano que entrar lá com o imã fraco vai ser tirado, faz parte do aqida, né? Nós não fizemos takfir aos Ahl al-Qibla. Quando entrar o muçulmano no Jahannam, ele será tirado, todos os muçulmanos serão tirados em fases, né? E faz parte do aqida. Khilafa aos Mu'tazila al-Wa'idiyya, né? Os Khawarij que acham que quando alguém entra no inferno entra para sempre. Os Kuffar sim, entram para sempre, os Yahudas, os Nasara, os mushrikinas todos. Mas os muçulmanos que entrar lá serão tirados. Tahta al-Mashi'a, insha azaba, insha ghafara lahu. Allah quem sabe quando morre alguém, se vai no Jannah, se morou muçulmano ou não, só vai entrar no Jannah muçulmano. Por isso você não pode fazer o shahada muayyan, dizer fulano vai no inferno, você não sabe. Allah é quem sabe. A não ser aquele que Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos ou hadith ao Nabi sallam, dizer fulano está no Jannah, como Abu Bakr, Umar, Bilal, Khadija, Sahaba, ridwanullah alayhim ajma'in, aqueles que vieram nas sarih, vieram provas ali que fulano está no paraíso, ou fulano está no inferno, como Fir'auna, como Abu Lahab, como sua mulher Abu Lahab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Aí vocês já sabem, nas, né? Agora nós cá, se alguém morre muslim, a esperança é no Jannah, né? Fanarju lahu al-khayra. E se alguém morre kafir, nós temos medo, não sabemos, né? Se talvez se ele naquele momento que ele morreu aceitou o Islã ou não aceitou, Allah quem sabe. Mesmo esse nosso irmão não sabemos se morreu como muçulmano ou morreu como kafir ou era mushrik nas escondidas, não sabemos. Mas prontos, consoante o que nós víamos, nós esperamos boas coisas para ele. Agora, consoante o kafir, aquilo que nós não sabemos, prontos, não fizemos du'a para ele, mas Allah é quem sabe o seu sucesso final, porque esse é amr ghaibiyya, é um assunto oculto. Por isso, no Aqida, vais encontrar lá uma frase muito especial, que diz: nós não testemunhamos o Jannah ou Jahannama para alguém a não ser binas, né? A não ser binas,
Mas nós temos uma regra geral, quer dizer, a não ser pela prova. A regra geral é os muçulmanos vão no paraíso, os não muçulmanos, os kuffar, vão no Jahannam khalidina fiha abad al-abadi, abad al-abad ou abad al-abidin. Os muçulmanos estarão em categorias, os que vão entrar no Jannah bighair hisab, os que vão ser julgados, alguns serão libertados ali mesmo no julgamento, alguns serão travados quando vão ser conduzidos ao inferno, alguns serão lançados no fogo e serão tirados todos, né, em fase. Mesmo aquele que tiver o imã como pequena partícula da moeda será tirado do inferno, ou metade da moeda, ou a réa, ou mesmo numa medida em que só Allah é quem sabe. Quando Allah diz وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن فيها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. Juro pela minha majestade, minha santidade, minha grandeza, minha honra, minha dignidade. Allah Jalla wa Ala diz ele: eu retirarei do inferno todo aquele que dizia la ilaha illallah com sinceridade e não me associou. Isto é, morrer como muslimo e não fez shirk akbar, né? E fazia ibada lillahi wahdahu la sharika lahu. Allah vai lhe tirar do Jahannam. Que Allah nos dê tawhid nesta vida, tawhid uluhiyya nesse sentido, tawhid al-ibada, tawhid al-qasd, tawhid al-talab wal-qasd, quer dizer, a adoração, colocar Allah único na adoração, porque o tawhid al-ma'rif wal-ithbat, o tawhid al-rububiyya não basta, né? É preciso colocar Allah único na adoração. Então, em suma, é isso, que Allah nos dê hidayah, nos dê tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.